Hoje eu vou falar sobre o Anbernic Win600. Esse portátil que é um mini PC rodando Windows e que mesmo eu gostando muito particularmente, não consigo recomendar para todos. Pelo menos não ainda. Vamos então para o review. Antes de mais nada, eu tenho que falar para vocês que eu recebi esse portátil da Anbernic para testar, porém, como sempre, a minha análise é sincera e eles estão vendo esse vídeo junto com vocês, tá bom? Vamos então começar falando de sua construção. Mesmo sendo todo de plástico, ele passa a sensação de um console, de um portátil bem construído. Eu esperaria um plástico texturizado ou até um acabamento um pouco metálico, com alguma parte metálica, porém isso poderia encarecer mais o produto, que já não é barato. Os botões seguem o padrão do Xbox, no X, Y, A e B, não é igual ao do Nintendo Switch, e eu particularmente prefiro assim porque ele roda o Windows e a gente vai jogar mais jogos de Windows aqui. Os análogos são de Nintendo Switch, são iguaizinhos, e o D-pad tem uma excelente qualidade e é perfeito para jogos de luta ou jogos 2D. Sério, quem gosta de jogar com D-pad vai gostar desse D-pad aqui, ele é muito bom. Aliás, todos os botões têm um feedback legal para jogar, é ótimo. Em cima temos os botões de gatilho e também do lado da saída de ar, uma USB tipo A e uma USB tipo C, que serve para carregar e também ligar em um monitor externo, caso você queira jogar em uma tela maior ou até mesmo usar como um computador mesmo, ligando um teclado e um mouse. Isso é bem legal. Do lado esquerdo do console temos o botão de ligar e o controle de volume. Do lado direito, um switch para mudar entre o modo mouse, o modo controle, e também um botão de atalho, para você abrir o teclado virtual. É só você clicar e que abre, é bem rapidinho mesmo. E esse switch, pessoal, é bem legal porque é o seguinte, você deixando ele no modo mouse, você consegue controlar o cursor do Windows, o mouse, usando o analog e clicando usando os gatilhos atrás. Tá vendo aqui, ó? Peraí, deixa eu clicar aqui. Aí, pronto. No caso, o L1 é o botão de clique, o que seria o botão esquerdo, e o R1 seria o botão direito. E para finalizar, temos uma saída P2 aqui embaixo, entre os falantes. Uma crítica é que eu não gostei muito da qualidade dele e muito menos da posição, porque dependendo de como você segura o portátil, você vai tampar a saída dos falantes, e aí vai abafar um pouco o som. Então, para uma melhor experiência na hora de jogar, eu recomendo ligar um fone de ouvido. Pode ser Bluetooth também, porque ele tem Bluetooth. Vamos falar então de sua tela. Sua tela de 6 polegadas tem um tamanho muito bom, é um painel IPS, ou seja, possui excelentes ângulos de visão e a resolução é de 720p. E antes que venham falar da tela, principalmente criticar a resolução, para um tamanho de 6 polegadas e um hardware como esse, 1080p, não vai ser tão vantajoso assim, uma vez que essa resolução maior nos jogos vai demandar mais do hardware, o que não vai ser muito legal. Então é melhor uma tela HD mesmo, 720p, que dá para jogar numa boa. A crítica que tenho a fazer da tela é que sua taxa de atualização não deve ser 60 Hz certinho não. Não me atrapalhou para jogar, tá? Mas para mostrar aqui no vídeo, ela fica dando esses flickers, Eu não consegui bater o shutter speed da câmera com a tela do console. Então assim, é uma crítica mais para gravar, se você for gravar alguma coisa, ou para mim que tô fazendo review. E também, pessoal, já que eu falei de crítica da tela, eu vou fazer uma crítica sobre a construção, que é sobre, na verdade, a posição dos análogos. Olha, esse analog da esquerda, que nos jogos é o que mais a gente usa, poderia ficar na parte de cima, no lugar do D-pad, igual é no Nintendo Switch, por exemplo. Isso é muito mais confortável jogar no Win600. Porque assim, pessoal, ele é um portátil um pouco mais espesso e às vezes, depois de horas de jogatina, o analog embaixo você fica com o dedão um pouco doendo, tá? Eu senti um pouco de incômodo. Eu zerei Just Cause 2 nesse portátil, foi divertido demais, porém eu senti um pouco de desconforto na hora de jogar. Tomara que a Anbernic mude isso e coloque o analog na parte de cima no próximo console. Sobre o seu hardware, embaixo do capô não temos um PC gamer não. É um Athlon 3050E com 2 núcleos e 4 threads, 8 GB de RAM e 256 GB de SSD. É um hardware low-end, que se você for jogar jogos AAA mais atuais, aí eu não consigo recomendar. Algo que segura a performance do Win600 é o fato dele usar a RAM em single channel. A AMD já é um processador que gosta de dual channel. Usando a placa de vídeo integrada então, quanto mais velocidade no acesso à RAM, melhor o desempenho nos jogos. Uma vantagem é que pelo menos dá para você trocar a RAM, fazendo upgrade para 16, e também dá para você trocar o SSD dele de 256 para 512, ou 1 TB. Ele usa um padrão de SSD um pouco diferente, o tamanho 2242, mas no AliExpress não é caro, eu vou deixar links aí na descrição se vocês quiserem dar uma olhada. Vamos então começar os testes
Mas antes, eu vou dar uma dica para melhorar a performance e extrair o máximo do seu Win600. O principal, pessoal, é controlar o TDP do processador. Olha só para vocês terem uma ideia. Eu coloquei o benchmark do Rainbow Six só para mostrar para vocês, e com tudo no mínimo em 720p, o processador ficou consumindo na faixa de 12 watts e conseguimos uma performance na casa dos 34 frames. Usando esse programinha aqui, que é o Ryzen Controller, a gente pode setar o TDP para 18 watts, que é o máximo recomendável nesse processador. Pode chegar a picos de 20, mas não é muito legal não, beleza? E aí eu fiz isso, coloquei em 18 watts e rodei novamente o benchmark. E olha só, vimos que a performance subiu para 42 frames. Cerca de 21% de melhoria, o que é muito bom. Mas dá, pessoal, para melhorar um pouquinho mais a questão da estabilidade, né? Não vai melhorar muitos frames, mas vai melhorar a estabilidade na hora de jogar. A gente vai desligar o Win600, vamos colocar o stick da direita no modo mouse, que seria deixando ele para cima, e vamos ligar segurando o botão Power e o volume para cima. A gente vai entrar na setup dele, né? Vamos entrar na BIOS. Aí vamos na opção AMD CBS, depois UMC Common Options, DDR Common Options, depois em DRAM Timing, aí temos que aceitar o risco de mexer no timing da memória, né? E na opção Overclock vamos habilitar e por fim colocar a frequência em 1333 MHz. Feito isso tudo, eu voltei no Windows, rodei novamente o benchmark do Rainbow Six e a gente pode ver que a média de frames não mudou. Porém, o que antes a mínima bateu os 18 frames, dessa vez ficou na casa dos 32, ou seja, não tivemos queda brusca, o que atrapalharia no gameplay, né? Atrapalharia na hora de jogar, é um pouquinho chato. Então, pessoal, todos os testes que eu realizei no Win600 foi dessa maneira, com a RAM original de 8 GB e setei para 1333 MHz. E aí eu fui brincando com o TDP, dependendo do jogo, vocês vão ver, tá bom? Vamos então começar com um jogo que muita gente pediu para eu testar, que é o FIFA 22. Esse é um jogo que rodar em 18 watts vai ser melhor para não travar, né? Para os frames não ficarem abaixo dos 30. Tudo no baixo em 720p, eu fiquei rodando ali na casa dos 40, 32, 35 frames e às vezes dava um lagzinho, mas deu para jogar. Só que o FIFA, pessoal, é um jogo que rodar cravado em 30 FPS é super de boa. Tanto é que tem uma opção lá nas configurações, né, nas poucas configurações do jogo, que dá pra gente setar, limitar os quadros do FIFA. E marcando essa opção, eu achei a gameplay mais estável, não dava travadinha, parece que não caía muito abaixo dos 30. Então é a configuração que eu recomendo colocar. Mafia 2 é um jogão que eu forcei meu Core 2 Squad no máximo para jogar quando eu montei ele lá em 2011. E eu estou jogando novamente no Win600 com gráfico no médio e assim, rodou bem legal e dá ainda para você brincar com a TDP do processador para achar a melhor configuração. Por exemplo, com 12 watts de potência, os frames ficam abaixo dos 30, né? Principalmente quando você está em carro em alta velocidade ou tem algum tiro, alguma explosão. Colocar em 18 watts melhora bastante a performance. Mas se você quiser ter uma duração melhor da bateria e deixar o portátil mais frio, a melhor opção que eu achei foi rodar em 14 watts. A média dos frames foi para casa dos 34, o jogo continuou muito bonito e muito jogável na minha opinião. Com certeza eu vou zerar novamente essa obra de arte que foi lançada pela 2K e, na minha opinião, é muito melhor que o Mafia 3. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que é. Outro jogo que dá pra jogar muito bem é o Left 4 Dead 2. E assim, na época eu joguei demais com meus amigos do colégio. E o Left 4 Dead 2 é um jogo que vemos bater 60 frames com tudo no máximo. Porém, pessoal, quando o bicho pega, chega muito zumbi perto, tem muito tiro acontecendo, os frames caem para 35 a 40. Olha, eu não senti nenhum travamento de lag, né, de congelar durante a gameplay, deu para jogar numa boa, mas em momentos muito intensos vai cair bem a performance. Just Cause 2 é outro jogo muito divertido, você pode pegar diversos tipos de veículos diferentes, como jatos, aviões, helicópteros, entre vários outros, e com o TDP em 18 watts você consegue jogar numa boa, com gráfico no baixo, pegando 60 frames e até com muita explosão, não vai travar, não vai ter problema nenhum, tá? Eu testei muito esse jogo, igual eu falei, eu zerei nesse carinha aqui. Só que eu zerei colocando o TDP em 14 watts. Dá pra jogar também, em algumas cenas muito intensas, com muita explosão, os frames chegam na casa dos 30, 32, só que como eu usei ele muito na bateria, igual eu viajei recentemente e levei ele, eu achei que deixar nos 14 watts vai aumentar o tempo de jogatina. Outro que rodou muito bem com 14 watts foi o Underground 2. E meus amigos,
como é prazeroso jogar um jogão como esse em um portátil. Cara, o gráfico ficou muito bonito, né? Já que a versão de PC dá pra você melhorar o gráfico em relação à de Play 2, né? Que não dava pra gente configurar. E a jogabilidade ficou muito fluida, na minha opinião. Eu não vou mentir que algumas horas os frames bateram 27, 28, mas foi muito rápido e não atrapalhou a experiência. Na minha cabeça, eu lembro que o Play 2 dava umas travadinhas às vezes. Jogos mais simples ou mais antigos, pessoal, são perfeitos para jogar no Win600. Sonic Adventure 2, por exemplo, pra mim é o melhor jogo do Ouriço Azul, fez parte da minha infância porque meu primeiro videogame foi um Dreamcast e no Win600 ele roda perfeitamente cravado nos 60 quadros por segundo e o melhor, consumindo menos de 8 watts de potência no processador, fazendo assim a bateria durar bem. Mas se você quiser jogar um jogo mais pesado, como por exemplo um Witcher 3, com tudo no baixo e setando o TDP em 18, porém com curtos picos de 20, não rodou nada bem, não é um jogo para jogar no Win600 e sem contar que ele esquenta bastante. E o problema de jogar esses jogos mais intensos, né, que o consumo do processador sobe bastante, é que a bateria vai ser drenada em pouco tempo. Por volta de 1 hora de jogatina, com o TDP em 18 watts, você vai consumir a bateria do Win600. Jogando jogos mais leves, você vai conseguir uma performance por volta de 2 horas fora da tomada, o que não é grandes coisas, mas já é bem melhor. Igual comentei recentemente, eu viajei com ele, fui para o Paraguai, que eu estou gravando uma série de vlogs aqui pro canal, sobre o que tá valendo a pena comprar lá ou não hoje em dia. E eu joguei o meu Win600 no aeroporto, joguei também no avião, joguei no hotel e assim, foi muito tranquilo. Só que é claro que eu sempre tinha um carregador do lado, principalmente quando eu estava jogando um jogo mais pesado. Afinal, Gabriel, enquanto você tá jogando aí o Underground 2 no Win600, me fala, vale a pena comprar um? Olha, pessoal, deixa eu só terminar essa corrida aqui que eu conto pra vocês. Tô brincando. Olha, vou ser sincero, eu gostei demais do Win600 e fiquei horas e horas jogando e testando ele. Mas a real é que o Win600 é mais focado em jogos mais simples, tipo jogos 2D, que ele vai rodar muito bem, ou até mesmo, como eu mostrei, jogos mais antigos que não precisam de um hardware muito parrudo. Para isso, eu consigo recomendar um. Agora, se você quiser jogar jogos mais pesados, eu não sei se ele é o melhor portátil, uma vez que seu preço não é muito acessível. Custando mais de R$2.000 a versão com melhor processador, que é essa que eu testei, o Win600 deixa muito a desejar por não rodar os jogos mais pesados, né? Tem um hardware que limita bastante. Você vai conseguir rodar jogos AAA de 8, 10 anos atrás, que de fato tem muita coisa boa, mas não é o que muita gente quer. Igual eu falei, para esses jogos mais antigos e jogos 2D, jogos indies, o Win600 dá conta do recado. Mas eu acho que vale a pena esperar o preço abaixar, porque a concorrência está chegando perto. O Aya Neo Air, por exemplo, que é um portátil com hardware muito superior, estamos falando de um Ryzen 5, já foi anunciado por $499, que não é muito mais caro que esse carinha não. E tem o Steam Deck que custa $399. Mas é claro que no caso do Steam Deck, a Valve, né, a Steam perde dinheiro em cada unidade vendida do Steam Deck para ganhar nos jogos, né? Porque você vai usar a loja deles para comprar. Mas mesmo assim, é mais em conta com um hardware bem melhor. Inclusive, contar um negócio para vocês, mas eu fiz o pedido do Steam Deck, tô na fila, deve chegar o meu mais pro final do ano e eu estou doido para testar. Olha, eu acho que é o seguinte, se a Anbernic colocar esse portátil aqui na faixa dos R$1.500, eu conseguiria indicar para jogar muitos jogos leves, né, jogos mais antigos, numa boa. Olha isso aqui, cara, eu tô jogando Underground 2 de PC com um gráfico muito bonito, 50 frames, de boa. Eu vou viajar pro interior para jogar meu Underground sem problemas nenhum. Vou zerar depois o Most Wanted, vou zerar o Carbon e por aí vai. Eu gosto desses jogos mais antigos. E também, pessoal, temos que lembrar que esse é o primeiro portátil da Anbernic com um processador x86 que roda o Windows. Portanto, a gente pode esperar que numa próxima versão, esses erros cometidos agora serão corrigidos e que o hardware seja aprimorado visando mais ainda o custo-benefício. Esse aqui foi um dos primeiros portáteis com Windows mais em conta, vamos dizer assim, que surgiu no AliExpress. Então eu acho que o futuro é promissor. Se você está empolgado com o Win600, eu esperaria um pouquinho para ver se dá uma barateada. Mas se você quiser para jogar esses jogos mais simples, mais antigos, igual eu estou jogando Underground 2 aqui, é um excelente console. Eu sou Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui e até a próxima. Deixa eu terminar essa corrida aqui, que meu 350Z ficou tunado, viu? Ele aqui tá violento.